No livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. E você que for encontrando, glorifica o nome do Senhor, amém? Aleluias. Isaías 53, a partir do versículo 1. Aleluias. A palavra do Senhor está dizendo assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor Deus e eterno Pai, uma vez mais nós te glorificamos esta noite, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e temos a total certeza, Senhor Jesus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que agindo o Senhor a favor daqueles que te amam, quem poderá impedir o agir? Portanto, ó Deus, leva a nossa mente cativa ao Senhorio de Cristo, sê conosco, nos abençoe, e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, pois assim oramos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Você pode tomar o seu assento glorificando ao Senhor? Aleluias. Glória a Deus. Essa noite é uma noite especial, uma noite que daqui a alguns minutos nós estaremos participando de um grande banquete, ao qual nós vivemos a comunhão com Cristo, algo que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas, algo maravilhoso, algo de muita importância, para que pudéssemos realmente vivenciar o cumprimento daquilo que Ele mesmo estabeleceu. E para que isso tudo venha ocorrer em nós, é necessário que nós venhamos entender que Jesus, Ele tem o controle de todas as coisas, e que Ele está vivo pelos séculos dos séculos, e que Ele trabalha a favor daqueles que o amam, que Ele está no controle de toda a situação, e que agindo o Senhor ao nosso favor, quem poderá impedir o seu agir? Não tem nada que possa impedir o seu agir sobre as nossas vidas. E quando eu abro a minha Bíblia nessa profecia de Isaías, estes versículos que ele estabeleceu, que ele deixou escrito através do Espírito Santo sobre nós, eu me alegro muito, porque eu tenho a plena certeza de que tudo aquilo que Deus... Eu vou pedir para fechar a porta aí no fundo, por favor, que está vindo o barulho dos copinhos aqui para a gente. Eu quero que você entenda que tudo aquilo que Jesus Ele tem preparado para ser vivido por você, você vai viver. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. O livro do profeta Isaías é uma mini Bíblia, se nós formos ver. Ele tem também os livros estabelecidos de uma forma onde ele decreta a primeira parte do seu livro, mostrando o seu povo cativo, o seu povo aprisionado, o momento de toda a trajetória do povo judeu, e depois os outros 27 últimos capítulos mostram o que? O apontamento do Messias, o apontamento do Filho de Deus, aquele
aquele que veio para tirar o pecado do mundo, aquele que veio realmente fazer com que nós viéssemos viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Pai sobre as nossas vidas. E por isso eu me alegro com tudo isso que está acontecendo. Às vezes a trajetória, às vezes as tragédias, às vezes o ciclo ao qual nós estamos vivendo acabam nos levando para um lado onde nós nos entristecemos tanto, que faz com que nós não venhamos ter uma fé realmente renovadora, uma fé que venha a trazer uma grande alegria ao nosso coração, porque nós sabemos que os sinais estão apontando a volta do Senhor Jesus. Mas quando eu entendo realmente o verdadeiro propósito de Deus sobre as nossas vidas, eu alegro o meu coração, porque eu sei que Deus está no controle de tudo, que Ele não desampara a tua igreja, Ele não desampara os teus filhos, Ele está trabalhando a favor daqueles que o amam. E se você ama a Deus, pode ter a certeza, Jesus, Ele está trabalhando ao seu favor. Só que às vezes nós olhamos a situação que está difícil e achamos que nada vai acontecer. Nós olhamos tudo que está acontecendo à nossa volta e nós achamos que esse grande terremoto que veio sobre nós veio para poder nos destruir e trazer tristeza sobre as nossas vidas. De primeira visão, isso traz tristeza, isso traz choro. Mas quando nós realmente entendemos o verdadeiro propósito de Deus, a alegria vem. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele morreu, só que Ele havia dito que Ele ressuscitaria ao terceiro dia. Só que no terceiro dia, Jesus, Ele começa a preparar um plano diferenciado para a sua igreja. No terceiro dia, Jesus começa a realmente mostrar que Ele tem o controle de toda a situação. No terceiro dia, Jesus, Ele ressuscita dentre os mortos para poder mostrar para nós que Ele está vivo. Só que neste terceiro dia, o que aconteceu? Duas mulheres estavam subindo para poder embalsamar, para poder fazer o ramidash, para poder raspar os pelos do corpo de Jesus, passando sobre o corpo de Jesus o nardo, o azeite. Para quê? Para que ele pudesse ser envolto às faixas, que não deu tempo por causa do sangue, porque era necessário que o sangue viesse ali estar seco, para elas poderem tirar aquele sangue com um óleo, para depois raspar os pelos de Jesus e fazer todo o embalsamento, ou seja, todo o enfaixamento no corpo de Jesus. Só que quando elas viram aquela esquina, elas sentem um terremoto, um tremor de terra. E em Israel não pode ter tremor de terra, porque é longe das placas tectônicas, assim como aqui no Brasil. Às vezes é muito raro, mas pode ser que aconteça, mas lá não tem como ter terremoto. Só que naquele momento houve um terremoto na terra, e aquelas mulheres ficaram espantadas e começaram a chorar, porque a pedra que estava sobre o sepulcro de Jesus, ela foi removida. E quando elas olharam e viram que o corpo de Jesus não estava ali, elas começaram a chorar. Só que um anjo colocou as mãos nos ombros delas e disse para elas: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Ou seja, isso tudo me traz uma grande alegria e uma grande confirmação daquilo que Deus Ele tem preparado para nós vivermos, porque tudo isso já foi proferido através do profeta, e isso já se cumpriu. E as palavras de Deus, ela vai se cumprir em nós, porque Jesus, Ele tem uma promessa para mim e para você. Ele tem uma promessa para que você venha viver na eternidade ao lado do Pai. Jesus, Ele está no controle de todas as coisas, e as profecias de Isaías foram para gerar o que? Sobre a vida daquelas pessoas, respostas, porque aquelas pessoas estavam com dúvidas. E quando Isaías começa a profetizar, quando Isaías começa a escrever o seu livro, ele está dando respostas, não a uma crença, mas realmente a fé de um povo que estava completamente desfocado dos planos que Deus havia estabelecido. Não é diferente nos dias de hoje. As pessoas, elas não estão mais acreditando
acreditando no Deus ao qual nós servimos. As pessoas estão achando que todo mundo é igual, que todas as igrejas são iguais, e não é. Deus, Ele tem levantado um povo realmente diferenciado para adorá-lo em espírito e em verdade. Este povo está aqui esta noite. É você que veio para poder engrandecer ao nome do Senhor. Você poderia ter 1000 motivos para ter ficado no seu lar, na sua casa. Você poderia muito bem falar: eu não vou lá na igreja escutar mais uma palavra, eu não vou lá na igreja para participar de uma santa ceia. Só que aquele que não participa da ceia, ele diz que não tem comunhão com ele, porque a ceia é para o pecador. Quem aqui não é pecador? Glória a Deus que ninguém levantou a mão, porque todos nós somos. E se todos nós somos pecadores, este banquete foi feito para mim e foi feito para você. O livro de Isaías é um livro diferenciado, porque Isaías, ele foi filho de Amós, parente do rei Uzias. Isaías, ele era um jovem com uma grande formação acadêmica, um homem respeitoso, um homem realmente que falava coisas diferenciadas, coisas que outros não falaram antigamente. Isaías, o seu livro mostra realmente novidades futuras, novidades que aconteceriam lá na frente, coisas que nós guardamos para nós até os dias de hoje. Assim como esses versículos que nós acabamos de ler, Jesus, ele não tinha formosura nenhuma, e como ele iria adivinhar isso? Somente através do Espírito de Deus, porque ele mesmo diz que ele tinha lábios impuros. Só que um anjo pegou com uma tenaz, uma brasa, no altar de Deus e tocou nos lábios de Isaías, para que ele pudesse anunciar os verdadeiros oráculos de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre este povo. E por isso eu me alegro quando eu leio este livro de Isaías, porque eu sei que ele está nos direcionando a quem? A Jesus, a Cristo. E nada melhor do que nós realmente buscarmos ao Senhor de uma forma completamente diferenciada. O livro de Isaías nos mostra uma afirmação. Ele está dizendo que nós fomos sarados pelas pisaduras de Cristo. Você já parou para analisar tudo isso? Jesus, ele não precisava ter vindo aqui na terra, mas a Bíblia diz que ele, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou da sua forma divina e se fez homem, para poder saber o porquê que nós sofremos, porquê que nós murmuramos, porquê que nós andamos com a nossa alma batida, porquê que nós sentimos fome, porquê que nós sentimos frio, sede, calor. O homem é limitado, e tudo isso Deus não entendia, porque ele era Deus. E para ele entender um pouquinho de cada um de nós, um pouquinho da vida humana, ele se esvaziou da sua forma divina. E se esvaziando da sua forma divina, ele passou por necessidades, por dores, por problemas, e mostrou para mim e para você que se ele venceu, eu e você também podemos vencer. E o melhor de tudo isso é que ele não nos desampara, ele nos fortalece. Ainda que nós estejamos fracos, rastejando, ele está no controle de toda a situação. Ainda que nós estejamos vivendo uma vida completamente adversa àquilo que ele estabeleceu, ele está com as suas mãos estendidas a todo tempo. Aí as pessoas falam: mas eu sou pecador, eu estou em pecado, eu caí, eu estou sujo, eu estou no lamaçal. Jesus está falando: filho, se você voltar hoje, eu mudo a sua história. Filho, se você se arrepender hoje, eu estendo as minhas mãos sobre a sua vida. Porque a palavra do Senhor diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você pode estar caído, você pode estar chorando, mas Deus está falando: eu quero te colocar de pé, eu quero te levantar. E quando Deus ele veio e pisou sobre esta terra, ele veio e começou a destruir o mal que estava em nós, ele começou a destruir o pecado que nos afligia, o castigo que estava em nossas vidas foi arrancado através de Jesus, porque quando ele veio e pisou aqui, ele falou: o inferno não pertence mais ao ser humano, o inferno pertence ao diabo e todos aqueles que são adeptos a ele, mas aqueles que me aceitarem como filho de Deus não viverão para sempre no mal.
porque eu tenho a eternidade para dar a vocês, e nós precisamos de um antídoto. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você precisa de um antídoto. Nós estamos passando por um momento de dificuldade, onde as pessoas precisam ser vacinadas, e nada mais do que um antídoto para poder romper essa doença, essa enfermidade. Só que o nosso antídoto vai muito mais além daquilo que nós imaginamos, porque a única coisa que nos cura, a única coisa que nos traz salvação, o único antídoto que pode mudar a minha vida e a sua vida é o sangue de Cristo. Não, você não entendeu. Jesus está dizendo para você: o meu sangue, ele pode mudar a sua história. O meu sangue pode tirar você dessa escravidão. O meu sangue pode te libertar. O meu sangue pode te salvar. O meu sangue pode te levantar de uma forma sobrenatural. Ainda que apontem o dedo para você, querem te acusar das coisas que você viveu lá no passado, que você fez lá no passado, Jesus está falando: eis que tudo se fez novo em sua vida a partir de agora, porque o meu sangue te lavou. O meu sangue encobriu uma multidão de pecados que estava sobre a sua vida. O meu sangue te levanta para viver uma novidade de vida a partir de hoje. Se você se lançar nos meus braços, então se lance nos braços do Senhor de uma vez por todas e deixa Jesus te conduzir para a eternidade. Aleluia! Existe um alvo a ser atingido. E qual é o seu alvo? O seu alvo é Cristo. E se o seu alvo é Cristo, abre os teus braços e fala: Senhor Jesus, eu quero correr até o Senhor. Senhor Jesus, eu quero chegar. É que nem uma maratona. Você corre, e às vezes você cansa, porque é longe o percurso. Mas quando você realmente tem aptidão e você quer chegar, você não desiste no meio do caminho. Você pode ser o último, mas você quer chegar. Tinha uma Olimpíada, eu não me lembro qual Olimpíada, porque eu sou novo e essa Olimpíada é muito antiga, eu não vou lembrar, de uma mulher que foi participar de uma maratona, e ela fraquejou, suas pernas não conseguiam mais correr, mas ela foi até o fim, mesmo fraca, a última, ela não desistiu, mas ela atravessou aquela linha de chegada, mesmo sendo a última colocada. Vou parar de pregar. Jesus não desiste de você. Enquanto você não atravessar aquela linha de chegada, Ele não vai desistir de você. Ele pode te ver fraco, oprimido, decepcionado, triste, chorando, mas Ele está falando para você: filho, eu estou com você do seu lado. Enquanto você não chegar, eu não fecho as portas, porque eu tenho uma promessa para você. E se Ele tem uma promessa para você, agarre essas promessas com força e não largue. Fala: Senhor Jesus, eu quero viver esta promessa. Creia no milagre. O milagre de Deus é instantâneo, ele pode acontecer na sua vida agora, neste exato momento. Basta você querer, basta você depositar a fé em Deus. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção daquilo que não se vê. Então, se você não vê, mas você espera em Deus, você vive o milagre. Você desfruta do sobrenatural. A única coisa que Deus quer é que nós tenhamos obediência sobre tudo aquilo que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas. E esta noite, Deus Ele quer repreender toda enfermidade na sua vida, seja no corpo ou espiritual. Jesus Ele quer repreender esta enfermidade, para que você possa ter forças para alcançar o seu objetivo, que é Cristo, para que você consiga chegar neste alvo, para que você consiga realmente receber a salvação em Jesus. O sangue dele está liberado para quem quiser. Quem aqui quer o sangue de Cristo? Quem aqui quer o sangue de Cristo? Então tome posse disso, fala: eu quero, eu vou viver o sobrenatural. Não deixe nada impedir você. Creia, porque você vai se assustar com o seu milagre. Você já se imaginou estando no céu? Não, é sério, eu já me imagino, sabe, eu fico olhando, fico desenhando na minha mente como que é o céu, como que é, porque através da palavra do Senhor, nós precisamos realmente ser loucos, nós precisamos tentar entender como que é,
Imagina, Moisés, certa vez, ele foi levado ao céu, ele foi trasladado a uma outra dimensão, e ali Deus mostrou para ele a maneira que era para fazer o tabernáculo, ou seja, uma réplica de algo que já estava lá no céu, aonde ele construiu aqui na terra algo maravilhoso, que trazia temor e alegria para aquele povo. Imagina agora você, ali naquele local onde Jesus ele fala que ele tem preparado moradas para todos nós, aonde Jesus ele vai ser o centro de todas as atenções, aonde Jesus ele fala que um dia ele voltará com a sua terra celestial, ou seja, com ruas de ouro, com diamantes. E você já parou para se imaginar nisso? Você já parou para imaginar que você pode governar com Jesus? Às vezes nós não imaginamos, mas é a realidade. Deus ele tem algo maravilhoso reservado, coisas que nós nunca vimos, que serão vividas por todos nós, se nós realmente buscarmos a Deus de uma forma diferenciada. Nós precisamos nos preparar. Aqui onde nós estamos é só um preparo daquilo que Jesus ele está reservando para nós no futuro. E quando nós entendemos isso, nós começamos a nos alegrar e entender o propósito, que Deus ele não fica feliz em ver uma pessoa sofrer, Deus ele não fica feliz em ver uma pessoa entrar na casa dele e ficar triste. Ou você acha que Deus ele é tão ruim assim que ele quer ver as pessoas tristes na sua presença? Lógico que não. Jesus é alegria, Jesus é felicidade. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que a pessoa alegra? Porque ela sabe que ali ela vai ter um encontro com Cristo, ela sabe que ali o louvor vai ativar uma atmosfera completamente diferenciada, ela sabe que a palavra que está sendo ministrada vai atingir o seu coração e vai impactar a sua alma, para que você comece a andar conforme a vontade de Deus e não a sua. Você vem à casa do Senhor porque você sabe que você não está indo para encontrar com o homem, mas você está indo para ter um encontro com Jesus, você está indo para se fortalecer, você está indo para poder realmente buscar coisas novas em Deus, novidades de vida. E por isso nós precisamos nos alegrar, nós precisamos entender, porque Jesus ele jamais vai ficar feliz com o sofrimento de alguém. Só que lá em Mateus 27:46 diz que Jesus ele fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me abandonastes? Agora imagina comigo, o Deus Todo-Poderoso, Ele está no céu, e Ele olha para a terra, e Ele vê o seu filho sendo ferido, completamente deslacerado, e sendo dilacerado, Deus ele se entristece, porque se você desenhar comigo, Jesus ele foi orar lá no horto do Getsemane, e ele levou 3 discípulos com ele, Pedro, Tiago e João. E quando Jesus leva esses discípulos, ele levou porque ele confiava neles. Jesus falou para aqueles discípulos: me ajudem em oração, porque a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui, porque eu irei além, orar um pouco mais. E prostrado em terra, disse ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Só que quando Jesus volta, ele encontra os discípulos dormindo. Olha a decepção de Jesus. Imagina você pedir para uma pessoa orar por você, orar por um familiar seu, te ajudar em algum sentido da sua vida, e você voltar e pegar aquela pessoa fazendo completamente algo diferente daquilo que você pediu. Aquela pessoa se comprometeu em te ajudar. Jesus ele podia muito bem falar para eles: ei, vocês se apartem de mim, porque vocês não têm nada a ver com a minha vida. Mas muito pelo contrário, Jesus ele tinha compaixão, e a compaixão de Jesus ela ia muito além daquilo que nós podemos imaginar e possamos realmente entender o plano de Deus. Só que naquele momento
Jesus ele volta, ele se fortalece de novo lá no Getsêmani, porque ele sabia que ele passaria por momentos de dificuldade na sua vida. E quando ele fala, passa de mim este cálice, ele está falando isso porque ele viu que ele seria amarrado numa estaca, e que iriam desferir golpes com uma arma chamada zorrague, com 12 tiras de corda, malhas de ferro na ponta, bolotas, pedaços de osso de carneiro quebrado, ao qual os carrascos sem dó desferiam golpes nas costas de Jesus. O historiador Flávio Joséfos, no seu livro História dos Hebreus, diz que aqueles ossos quebrados, eles entravam na carne de Jesus, e quando o carrasco puxava, arrancava pedaços de carne daqui da costela de Jesus, ao ponto do pulmão de Jesus sair ofegante na sua respiração. A tradição diz que na 10ª chicotada a pessoa não aguentava, ela gritava de uma forma sobrenatural, aonde os outros que estavam ao seu lado era motivo de festa, porque falava: lá não aguentou, lá está sofrendo, olha só, a vida dele está sendo destruída pelas açoites. Eles começavam a tirar sarro daquela pessoa. Só que quando deram a 10ª chicotada em Jesus, detalhe, silêncio, porque a Bíblia diz que como uma ovelha muda, ele foi para o matadouro. A 10ª chicotada veio, só que ele não gritou para dar nenhum tipo de glória àquelas pessoas, àqueles homens, mas ele falou: eu vou me aquietar, porque eu sei que eu vou vencer. Se você fizer a conta, 40 açoites menos 1, com 12 tiras, 462 cortes, com hematomas nas suas costas. Aí ele olhando, as pessoas vindo e colocando uma capa nele, para poder estancar o sangue, achando que estava fazendo bem para Jesus. Muito pelo contrário, o sangue, todos nós sabemos, a gente que cresceu jogando bola, empinando pipa, a gente sabe, a gente cortou o pé, a gente furava, dava topão com o dedão, então você sabia que aquilo ali machucava, e machucava mesmo. E quando você chegava em casa, a mãe colocava ali um algodão e um esparadrapo. Meu Deus do céu, quando você tirava ali depois, a ferida já era aberta e o sangue voltava a burlar. Agora imagina comigo, 462 cortes, uma capa, é jogado dentro de uma cela, uma noite fria, o sangue seca naquela capa, e ele começa a ver que no outro dia as pessoas arrancariam de uma vez só, e aqueles 462 cortes eram abertos de uma vez só, nas costas de Jesus. Olha o sofrimento. Ele enxergou as pessoas colocando uma coroa de espinho na sua cabeça, pegando um caniço e batendo, e os espinhos com 10 centímetros entrando na sua testa, na sua cabeça, furando a sua orelha. Olha o sofrimento. Ele viu as pessoas pregarem as suas mãos, quase desconjuntarem o seu corpo, jogarem ele num buraco, e ele arrumar forças para não morrer sufocado, porque o seu corpo pendeu para frente, e quando ele puxa e encosta de novo, a madeira não era aparelhada, a madeira tinha farpas, e aquelas farpas entraram de novo nos cortes, nos machucados que estavam nas costas de Jesus. Ele viu as pessoas que ele curou na Via Crucis, e todos ali não podiam ajudá-lo, porque se ajudasse também morreriam, não podiam fazer nada por ele, e por isso ele fala: Pai, passa de mim este cálice, porque ele viu o sofrimento dele. Será que você conseguiria? Se você ver o seu filho, quem aqui tem filho? Se você ver o seu filho ser açoitado, se você ver o seu filho ser levado ao ápice de uma luta completamente dolorosa como essa, o que você faria? Você iria tentar tirar ele daquela situação. E assim foi Deus, porque quando Deus olhou do céu e viu Jesus naquela cruz sendo humilhado daquela forma, a vontade de Deus, eu creio que era ir lá e arrancar Jesus dali, acabar, exterminar com todos os homens. Só que ele sabia que se ele fizesse aquilo, mais uma vez, o diabo sairia por cima. Então ele deixou que tudo aquilo fosse ao final, e por isso ele vira as costas,
E quando Jesus olha para o alto com os seus olhos espirituais, ele vê o Pai de costas, por isso que ele fala: Eli, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Às vezes nós também falamos isso em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos problemas. Nós falamos: Deus, o Senhor não está comigo. Deus, olha a geladeira da minha casa, ela está roncando, mas é por causa do motor, porque ela está vazia. Olha o armário da minha casa, está fazendo barulho, mas não é porque está cheio, mas porque os cupins estão comendo ele. Deus, olha as minhas vestimentas, olha o meu sapato, aonde tu estás? Quantas pessoas chegam diante de Deus e falam isso, e Ele entende a sua dor, o seu sofrimento, porque Ele passou por isso. Só que Ele quer te ajudar, Ele quer te levantar, Ele quer realmente que você venha viver o sobrenatural. Deus não quer que você viva uma vida de sofrimento. Deus, Ele não quer que você venha viver uma vida com dores. O homem não nasceu para pecar e morrer. O homem nasceu para a eternidade. Deus criou o homem e falou: domine a terra é sua, eu estou te dando, viva o sobrenatural de tudo aquilo que tem nesta terra, que a terra produz. Só que o homem errou, o homem falhou, e por ter falhado, a morte entrou, o pecado entrou, o orgulho entrou na humanidade, a humanidade começou a perder a sua confiança em Deus, e por isso hoje nós precisamos ser conflitados para poder estar com o nosso coração contrito e poder mudar através da humilhação a nossa trajetória de erro para viver as promessas de Deus. Não tem como nós vivermos a promessa de Deus se nós pararmos no mundinho ao qual nós estamos vivendo e achar que está tudo bem, que um dia Jesus vai voltar e está bom. Jesus não te criou para você ficar sentado. Jesus, Ele te criou para você realmente se posicionar como um soldado, como um guerreiro, e fazer a vontade dEle na terra. Jesus, Ele está te chamando esta noite, porque existem vidas morrendo. Quantas pessoas aqui no Brasil morreram de Covid? Alguém sabe? O último censo, quantas pessoas? Quanto? 520 mil. Será que todos eram salvos? O que a igreja está fazendo? Será que essas pessoas ouviram e se renderam a Jesus? Quantas outras pessoas morrerão? E o que nós estamos fazendo? Às vezes nós queremos nos salvar e que a nossa família só seja salva. Está errado, é um pensamento egoísta. Nós precisamos ajudar, nós precisamos estender as mãos ao pecador. É por isso que eu sou contra a religião. Pastor, mas como o senhor é contra a religião? Eu sou contra a religião porque a religião mata, a religião que matou Jesus. Mas eu sou a favor de anunciar as boas novas do Filho de Deus. Sabe por quê? Porque as boas novas, ela traz transformação. Religião não traz transformação para ninguém, mas Jesus, Ele transforma. Jesus muda, Jesus fortalece, Jesus solidifica, Jesus, Ele finca os teus pés na pedra angular, para que você consiga realmente andar conforme a vontade dEle. Agora, quando você anuncia a religião, as pessoas se afastam de você. Sabe por quê? Porque você é um crente formalista de ideias. Você olha para a pessoa e fala assim: ei, você está pecando, você vai para o inferno. Aquela pessoa nunca mais vai querer conversar com você. Eu falo isso por experiência própria, porque quando vinham falar para mim que eu estava no erro antes de eu me converter, que você ia para o inferno, eu falava: ei, sai para lá, mano, não quer saber do diabo. Eu entrava na casa da minha mãe, para você ter uma ideia. Minha mãe estava escutando pregação, e quando as pregações falavam do diabo, eu falava: ei, você é louco, por isso que eu vou na igreja católica, lá não falo do diabo. Mas mal eu sabia que eles estavam falando para poder o quê? Alertar que realmente existe um mundo espiritual que está guerreando. E eu preciso entender. E quanto mais as pessoas falavam mal para mim, que se eu morresse eu ia para o inferno, mais longe eu queria ficar daquelas pessoas. Sabe por quê? Porque isso não trazia e não vai trazer nunca transformação na vida de ninguém. O que traz transformação é o entender realmente que Jesus é amor.
O que eu preciso ter com as pessoas, mesmo as pessoas sendo pecadoras, é o mesmo amor que Jesus ele teve por mim, ao qual Ele me deu condições para permanecer vivo e conseguir aprender da Sua palavra, para que eu pudesse mudar, para que eu pudesse ter uma metanoia na minha mente, uma mudança de mente, uma transformação para poder viver algo novo que Ele preparou para mim. E é isso que nós precisamos anunciar. Nós não temos que anunciar uma palavra que venha machucar as pessoas, não é isso. O que nós precisamos anunciar é realmente que Jesus, Ele está no controle de toda a situação e que Ele quer trazer salvação. A vontade de Deus é que todos tornem a Ele, mas infelizmente nem todos vão tornar a Ele, porque as pessoas não querem. Mas quando nós realmente fazemos a diferença, Deus Ele se alegra. Às vezes existem pessoas que às vezes me encontram, ou seja, às vezes nós começamos a formar uma amizade e quando descobre que eu sou pastor, porque eu não fico falando que sou pastor, mas quando descobre que eu sou pastor, falo: você é pastor? Eu quero ir lá para ver. Sabe por quê? Porque eu brinco com todo mundo, eu tiro sarro com todo mundo. Ah, mas não pode fazer isso, Jesus não fazia isso. Quem disse para você que não? Jesus brincava com seus discípulos, Jesus brincava com as pessoas, Jesus era alegre. No momento da ceia, você acha que a ceia, Ele fechava a cara e falava: vamos agora servir a Santa Ceia, e agora eu não quero que ninguém mais ria, agora eu quero que vocês cruzem os teus braços, e que todo mundo fique em silêncio. Você acha que Jesus fazia isso? É nada. Vai ver a ceia do judeu como que é. Não é só o pão e o corpo, não, tem, fruta, churrasco, é algo maravilhoso, é algo grandioso, e eles fazem uma bagunça completamente diferenciada. Por quê? Porque é um momento de alegria. Só que as pessoas confundem este momento com tristeza, e falam: eu estou em pecado, Jesus, eu não vou poder tomar a ceia. Jesus não vai poder, se você querer permanecer no erro. Mas se você realmente se reconciliar com Deus, você tem que tomar. Porque se você não toma e Jesus vem te buscar hoje, você vai para onde? Porque Jesus, Ele quer que você tenha comunhão com Ele. E se você não tiver comunhão com Ele, você não faz parte do reino dEle. Você pode ser o maior religioso que for, mas eu quero te dizer para você que a religião não vai te salvar. O que te salva é Jesus, e ponto final. Então, se está completamente fora do raciocínio de Deus, volte para o raciocínio dEle. O homem não nasceu para pecar, o homem não nasceu para morrer. Dê o primeiro passo, e Jesus Ele vai exercer a fé em você para que o milagre aconteça na sua vida. É noite de provocar a Deus. Quem quer aqui provocar a Deus? O ambiente atmosférico já está preparado, você precisa provocar ao Senhor. E se você cruzar os braços e você não der a Ele aquilo que Ele quer receber, você não vai conseguir atrair a presença dEle sobre a tua vida. Eu creio que Ele está aqui, eu creio que o Espírito Santo está aqui. Só que para você viver o milagre, você precisa provocar Deus. E como eu provoco a Deus, Senhor? É realmente entendendo o propósito. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, jejuar e me buscar, eu sararei a sua terra, ouvirei a tua voz e serei o teu Deus. Olha só o que Deus está falando. Quando você o adora, quando você o adora verdadeiramente, o milagre é imediato. O milagre não é para amanhã, o milagre é agora. E por isso você precisa ter uma entrega, você precisa se lançar. Pastor, mas se eu me lançar, será que eu não vou me machucar? Não, você não vai se machucar, porque você está se lançando nos braços de Jesus. E se você se lançar nos braços de Jesus, você vai viver coisas grandiosas. O diabo cura, o diabo enriquece, o diabo dá fama. Sim, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele nada mais é do que imitador de Deus, e ele quer imitar a Deus em todas as coisas. O seu Deus, ele pode te dar muito mais daquilo que o diabo tem a te oferecer.
Sabe que eu fico muito triste? É que muitas pessoas que foram chamadas por Deus para viver um grande propósito de Deus, por não conseguir rapidamente aquilo que queriam, perderam a sua vocação, ou melhor, jogaram de lado e foram servir o diabo, porque o diabo dá tudo mais fácil. Só que o diabo dá tudo mais fácil, mas também te leva mais fácil para ele. E nós precisamos entender que não dá para a gente brincar, porque Deus tem mais para te dar. Lá em Mateus capítulo 4, do versículo 3 ao 10, diz que Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e ali ele ficou 40 dias, e quando ele saiu, ele teve fome, e o diabo astuto, ele chegou diante de Jesus e falou para Jesus: ei, está com fome, né? A palavra do Senhor diz que se você pedir, essas pedras se tornarão em pão. Olha só, ele tentando Jesus. Aí Jesus olhou para ele e falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que proceder da boca de Deus. Porque o diabo, ele quer dar algo para poder tirar você do foco, mas ele não desiste. Quando você luta e guerreia e vence, ele se levanta lá na frente, muito mais furioso ainda. E por 3 vezes ele tentou Jesus. Ele levou Jesus no pináculo do templo e falou: ei, se você se lançar, a Bíblia diz que dará ordem aos teus anjos para que te peguem, não te deixe tropeçar em nada. E Jesus diz: mas também está escrito: não tentarás o Senhor vosso Deus. Aí levou ele nos despenhadeiros, nas montanhas mais altas, falou: está vendo todos esses reinos? Se prostrados me adorar, eu te darei. E Jesus falou: adorarás somente o Senhor teu Deus. E naquele momento o diabo, ele partiu em retirada. E é isso que Deus, ele quer nos ensinar, que se nós suportar a tentação, nós herdaremos a vitória em Deus. Nós seremos tentados constantemente. A Bíblia diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós estamos sujeitos a Deus, nós estamos reagindo, e quando nós estamos reagindo, nós estamos provocando realmente algo maravilhoso para acontecer no mundo espiritual, através daquilo que Deus, ele tem prometido para nós. Esta provação não vai te matar, esta provação é para te fortalecer a viver realmente a vitória daquilo que Deus, ele preparou para você. Então exerça a tua fé. Ah, pastor, mas as pessoas dizem para mim: aonde está o seu Deus? Ah, pastor, o que eu faço agora? Porque a minha vida está completamente de ponta cabeça. Ei, espera só mais um pouco. Deus, ele vai entrar nesta causa. Deus, ele vai te honrar. Deus, ele vai se levantar em seu favor. Faça como Jó diz: o meu Redentor vive e em breve se levantará ao meu favor. Ele vai se levantar. É só você não andar desesperado. O que nos atrapalha é a ansiedade, e a ansiedade nos tira do foco daquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas. E quando eu ando ansioso, sou eu que perco. Mas quando realmente eu entendo que eu tenho que entregar toda a minha ansiedade com orações, súplicas e ações de graça, Deus diz: e o Deus que excede em todo entendimento guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Ele quer guardar o teu coração em Cristo. Então não se deixe levar por aquilo que o diabo, ele está tentando. A fé é a ausência de dúvida. Então exerça a sua fé, não tenha mais dúvida, se lance. Jesus, eu quero andar sobre as águas. Vai, pule, fala: eu vou andar. E se eu me afundar, eu sei que Jesus vai estar lá, mas ele não vai me deixar morrer. Então lance, fala: eu vou me andar. Tire o medo. Viva os milagres de Deus sobre a tua vida. Desfrute do sobrenatural. Quando você vive na razão humana, você bloqueia os milagres na sua vida. Então não deixe um bloqueio espiritual acontecer. Deixe Deus trabalhar ao seu favor. Ah, mas estão falando mal de mim. Não estou nem aí, porque eu sei quem eu tenho crido.
eu sei quem me justifica, eu sei quem me conduz. Mas o que vão falar? Olha, agora você está indo na igreja porque você está querendo fazer uma troca com Deus, pecou, errou, falhou, e agora você vai para a igreja, santinho agora, cadê a auréola na sua cabeça? Fala, não estou nem aí para você, eu quero é Cristo. As pessoas vão falar, as pessoas vão querer te acusar, só que você está determinado a viver a salvação, você está determinado a viver o milagre de Deus. Então, quando alguém falar para você, seja um exemplo vivo, se aquiete, assim como a Bíblia diz em Tiago 4,19, esteja pronto para ouvir, tardio no falar e tardio no irar, porque Deus, Ele prova aqueles que o amam, mas a sua aprovação é para que você possa viver o sobrenatural daquilo que Deus Ele tem preparado para você viver. Então alegre-se. As pessoas chamavam Jesus de príncipe dos demônios, as pessoas chegavam para Jesus, só que o testemunho dele era completamente diferenciado. Ele era uma pessoa diferenciada, porque ele tinha realmente a alegria de curar, de expulsar, expelir demônios, mas ele se preparava. Hoje em dia as pessoas não querem se preparar, as pessoas elas querem tudo pronto, as pessoas elas não querem buscar, as pessoas não têm prazer de dobrar o joelho, não têm prazer mais de ficar nem meia hora adorando, orando ao Senhor. As pessoas têm pressa em tudo, puxa, está passando a hora, nossa, agora o que eu vou fazer? Eu tenho que voltar para casa, tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que trabalhar, eu tenho a semana cheia, e acabam não realmente buscando a Deus da maneira que se deve buscar. Aí você fala, como que Jesus conseguia operar tantos milagres igual aqueles? Só que Jesus, quando ele acordava, ele ficava 4 horas em oração, em jejum, todos os dias, e depois que ele se preparava, ele ia para poder operar milagres. Só que ele me deixou uma palavra para mim e para você, e disse que nós, por sermos muitos, faremos muitos mais milagres do que ele. E por que nós não estamos fazendo? Porque nós estamos nos rendendo a um sistema que quer realmente fazer com que nós estejamos com cabresto, e que nós não venhamos mais a buscar a Deus da maneira que Ele deve ser buscado. Nós precisamos mudar a nossa trajetória, nós precisamos reagir, porque se eu não reagir, eu não vou viver o milagre. As pessoas estão desligadas no céu, porque não buscam mais a Deus verdadeiramente, estão mortas espirituais. Mas esta noite, em nome de Jesus, se você entrou aqui morto, Jesus está querendo te ressuscitar, Jesus está querendo te levantar, Jesus está querendo trazer alegria, Ele está querendo mostrar para você que Ele está no controle de todas as coisas, Ele está te chamando para perto, porque se você vier para perto dEle e se relacionar com Ele, pode ter a certeza que Ele opera o milagre que você tanto tem buscado. Então exerça a sua fé esta noite e esqueça tudo aquilo que você tem vivido para viver o melhor daquilo que Deus está preparando para você. Se desligue da terra por um pouco e se conecte com Deus, porque a tua conexão com Deus, ela cria uma ponte que vai fazer com que os anjos desçam e subam. Foi assim com Jacó. Ele dormiu em meio ao caos, ele estava sendo procurado pelo irmão para morrer, ele foi para o deserto, ele pegou uma pedra e dormiu sobre a pedra. Imagina, algo duro. Outro dia eu acho que ele acordou até com torcicolo. Mas só que ele sonhou, e ele viu uma escadaria que descia dos céus, e anjos que desciam, e anjos que subiam, e ele disse: temível lugar, terrível lugar é este, não pode ser outro senão a morada de Deus. Sabe por quê? Porque Deus ele tem propósitos na vida de todos nós, e esse propósito que Deus ele tem sobre a minha vida e sobre a sua vida, é para que nós possamos realmente vivenciar coisas novas. Então quando Isaías ele fala que Jesus ele estava completamente arruinado, que não tinha formosura, que não tinha alegria, aos olhos naquele momento ele estava mostrando realmente que era necessário ele passar por tudo aquilo para poder trazer salvação, porque através das suas pisaduras nós somos sarados por Ele. Através da sua atitude, Ele trouxe a redenção, Ele trouxe a mudança, e hoje nós estamos aqui por isso, porque todo espírito
que tem tentado trazer mal sobre a sua vida, cai por terra hoje, se você entender esta palavra de Deus. Todo espírito de enfermidade que tentou entrar sobre a sua vida, em nome de Jesus, vai partir em retirada. Todo espírito que tem tentado travar a sua adoração, esta noite vai sair em retirada. Se você creres, verás a glória de Deus se manifestar na sua vida. Mas para isso você precisa crer. O diabo, ele quer te colocar para baixo. Só que Jesus está falando: eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Abra comigo a sua Bíblia, lá em Lucas. Aleluias. Lucas, capítulo de número 13. Glória a Deus. Versículos de número 10, a seguir está escrito assim: e ensinava no sábado, numa das sinagogas. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a a si e lhe disse: mulher, estás livre de tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava ao Senhor. Aleluias. Olha que maravilhoso. Jesus, neste momento, Ele está dizendo para nós que através das pisaduras dele nós somos sarados de todo mal, de toda enfermidade, seja ela física ou espiritual. O que Ele quer realmente é que em meio à nossa fraqueza emocional, Ele possa ver que nós entendamos que Ele é forte e que Ele está no controle de todas as coisas. A palavra na sua boca é respeitada, porque Jesus te deu autoridade. Então esta noite, assim como Jesus falou para essa mulher, eu não sei qual enfermidade você tem, se é física ou espiritual, repreenda ela agora, neste momento. Fala: saia, porque eu quero viver as promessas de Deus sobre a minha vida, eu quero desfrutar do milagre. Você pode viver agora o seu milagre ou não, você pode se programar se você vai vencer ou não. E se você determinar na sua vida que você é um derrotado, você vai viver sempre derrotado. Mas se você determinar na sua vida que você é um vencedor, você é um vencedor. Porque naquele momento, quando Jesus estava lá no horto do Getsêmani, Ele podia muito bem falar: eu estou derrotado, eu não vou conseguir, chega, acabou. Mas Ele falou: não, eu vou, porque eu estou vendo os meus filhos me adorarem, eu estou vendo os meus filhos se renderem aos meus pés, eu estou vendo os meus filhos serem lavados pelo meu sangue, eu estou vendo os meus filhos me abraçar, eu estou vendo os meus filhos se alegrarem em minha presença. Então por causa deles eu vou até o final, eu vou vencer. Ele decretou, Ele se programou para ser vencedor. E por que você vive se programando para ser um derrotado? Chega, tem de bom ânimo, vença. Mas está tudo difícil, ei, esquece. Jesus está no controle, Jesus não vai te desamparar. Jesus, Ele pode te ajudar neste exato momento para que você venha viver o milagre. Basta você querer. Ele venceu e nos deu o melhor, a salvação. Olha só que maravilhoso. Então adore, não ande triste. Ei, tudo que te cerca está te mostrando, talvez você não consiga viver, porque o profeta ele mostrou: olha só tudo que vai acontecer, vai ser oprimido, o seu corpo vai ser dilacerado, esmiuçado, não vai haver formosura. Homem de dores, mas que suportou. Só que ele diz: o castigo que
estava sobre nós, Ele levou sobre Ele na cruz do Calvário. E Jesus levando o castigo que estava sobre as nossas vidas, que era o pecado, as transgressões. Hoje nós temos um presságio aberto, e nós podemos adorar, porque quando Jesus morreu, e Ele foi assunto ao céu, os anjos pediram para que os portais se levantassem, e os umbrais, porque o Rei da Glória entraria. E no momento que o Rei da Glória entrou, Ele deixou aqueles portais abertos, para eu e você entrarmos, a todo tempo, a todo momento. Nós precisamos entender que não é por mérito algum que nós conseguiremos herdar a salvação, mas é pela graça e o amor de Deus que nós vivemos para poder herdar a promessa do Pai. Quando nós entendemos realmente o que Jesus Ele fez por cada um de nós, nós nos alegramos, porque nós sabemos que era para nós estar sofrendo. Jesus, Ele tem um plano para você. Então não se afrouxe, não jogue a toalha, não desista, lute. Se você não tem ninguém para tirar por exemplo, se espelhe em Cristo. Fala: Senhor Jesus, da mesma maneira que o Senhor foi até o fim, eu também quero ir. Senhor Jesus, ainda que eu venha passar por todas as adversidades em minha vida, mas eu quero chegar até o fim, porque eu quero estar na glória com o Senhor. Lute por isso, não desanime. Só você pode determinar isso em sua vida. Eu não posso fazer nada por você. A única coisa que eu posso fazer é orar e pedir para que Deus te capacite, para que Deus te levante. Só que se você não quiser, você não vai viver. Se você se limitar, você vai ficar no mundinho ao qual você está vivendo, e você vai ver as pessoas progredirem, você vai ver as pessoas serem abençoadas, e você vai ficar ali parado. É isso que você quer? Creio que não. Então, se você não quer ficar parado, comece a andar com Cristo, comece a marchar com o seu general. Ele está à frente de toda a peleja. Alegra o teu coração. Não é um momento de tristeza. A Santa Ceia é um momento de alegria. É um momento em que nós precisamos fazer uma autoavaliação, levar a nossa mente cativa ao Senhorio de Cristo e falar: Senhor, eu errei, eu pequei, eu falhei, mas o Senhor pode me perdoar? Jesus vai falar: claro que eu te perdoo, meu filho. Vai e não peques mais. É isso que Ele está querendo. Ele está querendo que apenas uma atitude sua em se posicionar, porque o teu posicionamento vai mover céus e terra ao seu favor. E se esta noite você quer entender realmente o que Jesus Ele tem preparado para você, alegra o teu coração de uma vez por todas. Santa Ceia não é momento de tristeza, mas é momento de alegria, é um momento de comunhão, é um momento que Jesus realmente Ele quer que você esteja alegre na presença dEle. Você quer estar alegre na presença do Senhor? Você quer se alegrar em Cristo? Você quer desfrutar das promessas? Se você não me convenceu, quanto mais a Deus. Você quer desfrutar das promessas? Então, coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Deus tem grandes planos liberados para ser vivido por você. Deus tem uma promessa completamente diferenciada. Deus está no controle de tudo. Ele não vai te desamparar em momento nenhum. A única coisa que Jesus quer é que você realmente se posicione essa noite. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei o que você tem pedido, mas se você entender o propósito e o plano de Deus, é você que sai ganhando, porque a eternidade é para você. Jesus tem um plano perfeito para você. Então se lance, fala: Senhor Jesus, eu não quero,
mais viver uma vida de pecado, de erro. Não quero viver enganos na minha vida. Mas eu quero, Senhor Jesus, poder abraçar o Senhor. Eu quero poder estar, Pai, ao teu lado. Este momento é um momento de uma decisão sua. Uma decisão que você vai tomar para a sua eternidade. É uma decisão de propósitos e projetos, que às vezes o inimigo ele tem lançado propostas que vão te tirar do propósito de Deus. Só que nenhuma proposta pode ser maior do que o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. E se Deus ele tem um propósito sobre a sua vida, ei, se lance, porque Ele vai cuidar de tudo. Ele vai fazer as coisas darem certas. Basta você se alegrar, basta você entender que você não nasceu para morrer, você nasceu para viver, e viver todas as promessas que Jesus ele tem para você. Então começa a alegrar o teu coração, porque agora você vai participar deste banquete do corpo e do sangue de Cristo. Você vai participar de um momento sublime. Você vai participar de algo sobrenatural. Você vai relembrar aquilo que Jesus ele fez antes de morrer, antes de ser entregue nas mãos dos pecadores. E quem que pode tomar a Santa Ceia? Todo aquele que confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todo aquele que realmente se autoavalia e sabe que é pecador e que não quer mais pecar e que se prostra diante do Senhor e fala: Senhor, me perdoa. Ele perdoa, porque Ele é fiel e justo. Então, se você está assim, peça perdão ao Senhor. Comece a falar para o Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, eu perdoo até aqueles pecados que apenas eu pensei em fazer, mas não cometi. Senhor Jesus, me ajude. E Ele vai te ajudar. Ele vai fazer com que você viva um milagre. É você e Deus. Estenda suas mãos aqui à frente. Senhor Deus eterno Pai, nós consagramos este pão que representa o teu corpo, que foi esmiuçado na cruz do Calvário. Nós consagramos este suco de uva, que representa o teu sangue, que fora vertido na cruz do Calvário. E ao ingerirmos, que possamos nos fortalecer por tudo aquilo que o Senhor preparou para a sua igreja, para aqueles que te amam. Se conosco, nos abençoe, e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos, em nome de Jesus. Espera aí, bem baixinho, por favor, espera aí. Os oficiais, por favor, venham aqui à frente. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, gostaria de voltar hoje? Todos salvos? Tem alguém? Erga tua mão aí, por favor. Tem alguém que gostaria? Oh, aleluia. Alguém que gostaria essa noite de falar: Senhor Jesus, eu te convido a sair aí do seu lugar e vir aqui à frente, porque Jesus ele tem um propósito na sua vida. Todos salvos? Glória a Deus, amém? Eu vou pedir para que você neste momento aguarde, os diáconos estarão passando com os elementos que compõem a ceia, o pão e o suco, e eu vou pedir para que você pegue aí no seu lugar e aguarde, para que todos nós venhamos cear juntos, amém? Pode se assentar, o louvor vai estar louvando, e eu te convido a adorar ao Senhor. Oh, Senhor Jesus.
tu cantavas tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, santo amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, santo amor de Deus. Pode ser, irmão. Pode, eu tô na hora lá da eu tô vendo você não podia tomar, porque você não foi batizado, e eu tô conhecendo agora meu primeiro amor, sabe? E aí eu fico assim, me fala, eu posso tomar ou não posso? Pode sim, sabe por quê? Porque naquele momento, quando Jesus estava ali na mesa, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Louva, igreja. Oh, impressionante, infinito, santo amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso pagar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, santo amor de Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Coloque-se de pé, igreja. Coloque-se de pé. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, santo amor de Deus. Oh, quem deixa
deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso pagar, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluias, glória a Deus. É um momento maravilhoso, um momento completamente diferenciado, poder recordar tudo aquilo que Jesus ele fez. E naquele momento foi um momento realmente de troca. Era para eu e você ter sido entregue à morte, mas Jesus, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, sobre as suas pisaduras nós somos sarados. E esta noite o que você está fazendo, o pão não é o mesmo que Jesus cortou naquele momento, não é a mesma farinha, mas é com o mesmo propósito e objetivo estabelecido por Ele, porque este pão representa o corpo dele, representa o seu sacrifício na cruz do Calvário. Aleluias! E por isso ele nos deu hoje a chance de sermos redimidos em teu nome, em teu sangue. E por isso você tem mais do que um motivo para se alegrar, porque Jesus, ele te salvou. Você estava perdido em meio a uma escuridão, mas como lá em 2 Pedro 2,9 diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Jesus, que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, você foi salvo, aleluias. Então levante o teu pão bem alto aos céus, levante bem alto o seu pão. Na noite em que Jesus ele for entregue nas mãos dos pecadores, ele tomou o pão em tuas mãos, ergueu aos céus e deu graças, partiu e entregou aos seus discípulos. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. E disse: este é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em minha memória. Participemos agora do pão que representa o corpo do nosso Senhor Jesus. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas
pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és digno, Senhor, de toda honra, glória, louvor e toda adoração. Não há outro Deus como Tu, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado, obrigado. Isso, adora, igreja. Oh, aleluia. Tu és digno, Senhor, de toda honra, glória, louvor. Tu és grandioso, Pai. Tu és bendito, Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Pega o teu cálice aos céus. Após ter ceado, Jesus tomou o cálice em tuas mãos, novamente ergueu aos céus, deu graças e entregou aos seus discípulos. A tradição judaica, eu gosto sempre de falar isso, ela diz que lá no momento do Êxodo, na primeira Páscoa instituída, eles colocaram 4 cálices, e eles tomavam um por Abraão, um por Isaac e um por Jacó, e o quarto era derramado no umbral, porque somente o Messias podia tomar. E naquele grande dia que Jesus estava ali na mesa, ele tomou os 3. Ele chegou até o umbral da porta. Os discípulos e todas aquelas pessoas que estavam à sua volta falou: será que ele não é o Messias? Mas quando ele virou, ele falou: eu sou o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele tomou o cálice para que ele pudesse trazer a salvação e a redenção sobre todos nós. Oh. Por isso a morte não tem mais nenhum poder sobre a tua vida a partir do momento que você entende que Jesus venceu. A morte, quando Jesus, quando Paulo diz: ó morte, cadê o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. A morte ali naquele momento, ela tinha perdido ali o aguilhão, porque ela só levava pessoas com pecado para o inferno. Mas Jesus não tinha pecado, e ela não podia levar a Jesus, e por isso Jesus venceu. Quem diz que Jesus morreu é mentira, porque Jesus se rendeu à morte. Ele falou: o meu espírito, eu me rendo, e aspirou, e naquele momento ele foi buscar cativo o cativeiro, e depois ele foi assunto aos céus, porque ele deixou para nós um caminho aberto, para que os nossos pecados eles sejam perdoados, para que nós possamos viver a alegria, a paz de Deus que excede todo entendimento sobre as nossas vidas. Então viva realmente com alegria e com intensidade o primeiro amor daquilo que Deus ele estabeleceu sobre você. Aleluia, Deus. Ele levantou o cálice aos céus e disse: este é o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto em minha memória. Participemos agora do suco que representa o sangue do nosso Senhor Jesus. Aleluias. Derrubar as sombras, escala as montanhas, oh glória, pra me encontrar. Adore ao Senhor, se renda ao Senhor, comece a dizer que você o ama. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. O impressionante, infinito, ousado amor.
amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar, não posso pagá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Amém? Tome o seu assento por um minuto. Deus, Ele quer te direcionar a viver coisas insondáveis, porque Ele te ama. Amém? Pastora?